Estamos aqui em mais um grupo de estudos de Go e hoje vamos ver como armazenar uma senha de forma correta no banco de dados, né? Quando você tem um usuário que vai acessar o seu sistema, vai acessar uma página web ou qualquer sistema, e você quer fazer o clássico de armazenar o e-mail dele e a senha, como que você armazena essa senha? Então eu deixei um códigozinho aqui com algum exemplo. É um código um pouquinho maior, porque ele tem vários aspectos aí que eu queria mostrar. A parte de armazenar senha é realmente pequenininha, mas vamos dar uma olhada, né? Ahn, tá bom. Começar pelo password.go. Esse cara é o mais simples de todos, mas é a parte central da brincadeira. O que eu vou fazer aqui? Eu criei uma funçãozinha de hash, né? E essa função de hash recebe o salt, ela recebe o server salt e o password propriamente dito. Nesse momento, o password é a senha mesmo, não está criptografado ainda. O que a gente vai fazer é criar um hash, ou seja, não dá para desfazer essa criptografia, né? E nós não vamos simplesmente fazer o hash do password. A gente usa o server salt e mais o salt concatenado, essas três strings. Aí assim, por que a gente precisa do server salt e por que a gente precisa do salt? O server salt ele serve para que você evite que se alguém conseguir a sua base de dados, né? Se alguém conseguiu por alguma falha de configuração, alguma coisa, ele conseguiu a sua base de dados, vai ter o server salt vai evitar um ataque de força bruta. Não vai evitar, mas vai deixar difícil um ataque de força bruta contra os dados que foram roubados. E o salt, ele é diferente do server salt, né? O server salt está para todo o servidor e o salt está para cada registro. Como que funciona o salt propriamente dito? Ele vai mudar para cada usuário. Então você vai usar algum dado que não muda para cada usuário, como por exemplo o ID do próprio usuário, né? O ID nunca vai mudar. O e-mail pode mudar, alguns outros dados podem mudar, a própria senha pode mudar, mas o salt nunca vai mudar. Então você vai sempre usar ele. Existem outros candidatos que podem ser usados para o salt mesmo, como a data de criação do registro, por exemplo. Tem que tomar um certo cuidado com o que usar para garantir que vai ser diferente para cada um dos registros. E também o ideal é que você use em combinação com o server salt, porque só o salt não previne que um ataque de força bruta contra a sua base de dados. Se a pessoa que estiver atacando souber o que dado você usou para fazer o salt, ele simplesmente vai ajustar o sistema para fazer força bruta usando o salt. História antiga, o Windows NT tinha esse problema. A Microsoft usou o Salt para melhorar a criptografia dos usuários, mas no Windows NT eles usavam justamente o ID do registro do usuário para fazer para melhorar essa criptografia. O ID é um negócio que está ali junto com o registro, então você precisa ter alguma coisa a mais, você precisa ter alguma informação a mais para garantir que não vai ser fácil fazer um ataque de força bruta nos seus dados. Uma vez isso feito, você simplesmente pega esse buffer e transforma num hash. Aí existem vários algoritmos de hash que você pode usar. Hoje em dia, o pessoal está usando muito o SHA-256. É suficientemente forte. Você mantém uma relação aí de força do hash, né, dificuldade de ser
revertido, né, num ataque de força bruta ou um ataque de algoritmo aí, versus o tamanho dele, porque esse dado talvez tenha que trafegar nos seus sistemas, tal. Então você tem que balancear. Você não pode também fazer um hash muito grande, porque você vai ter que ficar trafegando essa informação e talvez não seja interessante você ter isso muito grande, né? Se o sistema for todo baseado em microserviços e você quiser que cada microserviço valide aí, talvez você tenha muito tráfego dessa informação e se ela for muito grande, você vai gastar dinheiro com largura de banda. O 256, o SH256 é o canônico hoje em dia. E assim que for demais, você simplesmente aumenta o tamanho do hash, né? Bom, mas isso daí tem uma desvantagem. Usar um sistema de salt tem uma desvantagem, que é quando você vai recuperar a senha. E geralmente isso é quando você vai fazer um acesso ao banco. Aqui eu escrevi um packagezinho que acessa o banco, acessa o Postgre, né? E ele precisa fazer a verificação do password. Para fazer a verificação do password, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o password que está feito o hash no banco de dados e vou confrontar com o meu hash, com a função de hash. Só que para mim achar o hash no banco de dados, se eu não usar o salt, eu posso simplesmente fazer um select pelo próprio hash. E aí, se não vier nenhum, se o count for 0, eu posso simplesmente dizer, beleza, o usuário não existe e acabou. Só que como eu estou usando o ID do usuário como hash, eu tive que primeiro descobrir qual que era o ID do usuário. Então, quando a pessoa se loga, eu primeiro tenho que fazer uma pesquisa pelo nome dele, pelo nome não, né? Pelo e-mail dele, para achar o ID dele, usar esse ID para fazer o hash, e aí sim eu tenho o hash pronto ali, né? Eu tenho a senha que ele colocou, eu tenho o hash que eu fui no banco, descobri se esse usuário existia e retornei o ID dele. E aí eu pego essas três informações, né? O server salt, que eu tenho provavelmente numa variável de ambiente, o ID do usuário, que eu peguei do banco, a senha que foi fornecida pelo usuário, transformo tudo isso no hash e comparo com o hash da pesquisa, né? Comparo, e aí eu posso fazer uma pesquisa pelo e-mail e o hash e descobrir se essa pessoa realmente existe no banco. Se não existir, se o count for 0, significa, ou se o e-mail, aqui quando eu fiz a busca pelo ID, retornar 0 também, retornar nada, eu simplesmente é, digo, beleza, esse usuário não existe. Eu não vou dizer que o usuário não existe, eu vou dizer alguma coisa genérica do tipo credenciais incorretas, porque eu não posso, nenhuma informação pode vazar disso, você não pode dar a dica para o cara que, olha, esse usuário existe, mas a senha está incorreta. Não, você só diz, credenciais inválidas. Não interessa se ele botou um e-mail errado, se o e-mail não existe, não interessa o que acontecer aqui. Se der erro na conexão com o banco de dados, desculpa, esse é um lugar que você é menos certeiro possível. Você simplesmente fala credenciais inválidas, incorretas, ou algo bem genérico para o atacante que está lá tentando fazer força bruta no seu sistema não ter informação com que ele possa trabalhar. Né? Mas, enfim, tem essa dificuldade que, ao contrário de você simplesmente fazer a busca pelo hash, você precisa fazer duas consultas ao banco. Você precisa de uma para descobrir o salt e outra
para descobrir se o hash tá válido mesmo. Daí, com isso, eu fiz um utilitáriozinho que serve para alterar a senha, né? Que é uma coisa que vira e mexe acontece. O seu pessoal de suporte pode precisar alterar a senha de um usuário que ligou para o suporte, se identificou, mandou lá foto dele segurando o RG, passou por todos aquele trâmite de autenticação validada por um humano daí, porque ele não faz ideia qual era a senha dele, ele perdeu e etc. E você quer ajudar o seu usuário. Aí você tem esse pessoal todo treinado para não cair nas manhas do pessoal que faz engenharia social. Esse pessoal tem que estar bem treinado, mas né, nenhum sistema é 100% seguro. E aí você faz isso, né? Você usa password.hash para, junto com o salt do usuário, o salt do servidor, que vai estar na variável de ambiente, mais a senha, né, que você vai colocar ali na tela, né, na hora você vai fornecer essa senha, e aí você faz o upgrade ali da credencial do usuário e pronto. Claro, né, lembrando que 80% mais ou menos das falhas de segurança hoje, eu odeio falar estatísticas sem citar a fonte, mas essa eu realmente não tenho a fonte, eu ouvi essa semana estudando engenharia social, essas coisas, e cerca de 80% das falhas estão na parte da engenharia social, ou seja, alguém convenceu o seu pessoal de suporte a mudar a senha do usuário ou qualquer coisa do gênero. Então, é aí que é o ponto mais fraco, é aí que realmente precisa ser tratado. Mas a gente também não pode esquecer desse trecho aqui, né, de cuidar bem da senha que está armazenada, que sempre pode acabar vazando e você quer que, bom, se vazar, que já é uma situação péssima, você não quer que ninguém tenha a menor chance de decodificar isso daí, de alguma, nem que seja com força bruta. Desse arquivo, a parte interessante é capturar as informações direto no terminal. Essa aqui não é a ferramenta que o usuário mesmo, que o pessoal, nem que o usuário, nem que o pessoal de suporte vai usar. Essa aqui é a ferramenta para o programador, mas ainda assim eu capturo as informações direto da tela, né? O password, essas coisas eu capturo direto da tela. E aí tem, por exemplo, o terminal.readPassword, que é para você digitar a senha sem ela dar eco no terminal. E é bem legalzinho tal. Isso tudo é do pacote padrão do Go, né? Do pacote Crypto SSH Terminal. E é bem legal que com isso e a própria FMT você já tem um sisteminha para você pegar informações, né? Por exemplo, para pegar o e-mail do usuário, eu usei fmt.scanln e isso vai ler o terminal e jogar para a variável e-mail. E para ler o password, eu usei a terminal read password, que vai fazer a mesma coisa, só que não vai ecoar as coisas para a tela. Bom, é isso, pessoal. Agora a gente vai para a parte de bate-papo, que não é gravada. E tirar as dúvidas, bater papo, tirar as dúvidas sobre outras coisas de Go e falar um monte de besteira, que é o nosso padrão, né? Boa semana para vocês. Até mais, pessoal.